Agora 8 horas, bom dia, no ar o Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. Semana começando muito agitada no meio político. Hoje é 3 de julho de 2023 e é por isso que nós temos aqui no estúdio do Jornal Gente, conosco, o vice-presidente da República, ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que muito gentilmente está conosco aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Presidente, bom dia, hein? Muito obrigada por ter vindo e participar conosco aqui dessa entrevista. Muito bom dia, Thaís. Muito bom dia, Sabino, Cláudio Humberto, a Sônia e todos os que nos acompanham aqui no Jornal Gente. Olha, a gente vai ter muito assunto para conversar aqui com o vice-presidente Geraldo Alckmin, porque a semana é quente. E, claro, ainda o governo Lula é um governo que está em formação, terminou seus primeiros 6 meses na semana passada. Queria, então, começar perguntando para o senhor presidente sobre reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que vota nessa semana. Ponto. Até sexta-feira, alguma coisa será colocada para apreciação do plenário na Câmara dos Deputados. Há uma preocupação do setor de serviços em relação a esse texto que será apreciado. No entendimento do setor, a indústria vai pagar bem menos impostos, mas essa conta vai cair para os serviços. Em boa parte, um pouco menos, mas também para o setor de agronegócio. Como o senhor tem conversado com muitos vetores econômicos, tem falado a respeito de reforma tributária com indústria, comércio, serviços, agro, como é que o senhor vê essas críticas e qual é a sua leitura a respeito desse texto? Olha, Thaís, o objetivo da reforma tributária é, primeiro, reduzir custo Brasil, é simplificar. Então, você troca 5 tributos sobre consumo, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por um IVA, que é o que o mundo inteiro tem, um imposto de valor agregado. Então, você simplifica, reduz custo Brasil, burocracia, litigiosidade judicial. Depois, desonerar, tirar a cumulatividade, desonerar completamente investimento, atrair investimento. Há um estudo que mostra que em 15 anos pode ter um crescimento de 10% do PIB. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. E a outra é desonerar a exportação. Hoje quem exporta fica com mico, ele fica lá com crédito tributário. Você não paga imposto para exportar, imagine o automóvel. Mas você já pagou o imposto quando comprou o aço, a borracha, o vidro, e aí você fica com aquele crédito acumulado. Esse é o objetivo da reforma. Como é que a gente pode resolver questões setoriais? O que a União Europeia, a Europa tem? É um IVA e várias alíquotas. Você não precisa ter uma alíquota única. Então, alguns setores de serviço, você pode ter uma alíquota menor. Eu acho que esse é o diálogo, né? O caminho, e depois você terá, no caso federativo, uma transição longa. Mas o objetivo da reforma é importante, ele é necessário. Presidente, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, eu queria tratar com o senhor da questão do carro popular, ou do supostamente popular, né? Porque popular, a volta dos 70 mil, isso é um conceito, isso sim, um conceito relativo do que é pobreza, né? Mas o que eu queria tratar do senhor é o seguinte, aliás, essa foi um dos poucos feitos concretos do atual governo, foi exatamente na sua área, quando possibilitou a venda de automóveis de baixo custo, né? De menor custo, digamos assim, com desconto. E o que a gente viu foi o governo sendo muito gentil, muito camarada com a indústria automobilística, com as montadoras, permitindo inclusive o uso de impostos para reduzir o preço. Em vez das montadoras com os pátios cheios fazerem promoção, como qualquer indústria, qualquer comércio, não. Ficou esperando que o governo entrasse com dinheiro do imposto para reduzir para o consumidor final. Mas, apesar dessa gentileza do governo, já uma semana depois de iniciado o programa, uma das montadoras mais importantes, a GM, suspendeu a produção de veículos. Na sequência veio a Volkswagen, também suspendendo a produção de veículos, mandando seus trabalhadores para casa. Isso foi combinado, o governo foi surpreendido por essa decisão,
ou se sentiu de alguma maneira traído pelas montadoras que, afinal de contas, foram beneficiadas com a medida que esvazia seus pátios, mas, no entanto, deixou o trabalhador, o setor na mão, né? O governo sobretudo. Como é que o senhor se sente em relação a isso? Olha, Cláudio Humberto, o que existe é que nós temos uma indústria automobilística com capacidade de produzir 4,5 milhões de veículos por ano. E hoje, 50% dela ociosa. Nós chegamos a vender 3,8 milhões de veículos no ano e o ano passado vendeu 2,1 milhões. Quer dizer, caiu praticamente pela metade. A população perdeu renda e o principal, os juros. Vou dar um exemplo. Eu comprei um Fusquinha lá atrás, um Fusca. 48 parcelas. Depois eu troquei por uma Brasília, 48 parcelas. Hoje, 70% de quem compra veículo é à vista. Por quê? Porque os juros é absurdo. Então, essa medida é uma medida transitória, emergencial, porque nós temos confiança de que os juros vai cair. E os juros caindo, as vendas vão sendo retomadas. O que nós procuramos fazer? Reduzir a carga tributária, levando em consideração 3 critérios. O primeiro, social. Nós não vamos reduzir imposto de carro de 300 mil reais, mas do carro mais barato, de 68 mil até 120 mil. Então, quanto mais barato, maior a redução. Segundo, ambiental. Quanto menos poluente for o motor, menos particulado, maior o desconto. E terceiro, densidade industrial. Eu só monto aqui no Brasil e o outro é uma fábrica que fabrica no Brasil, autopeças, enfim. Então, 3 critérios, social, ambiental e densidade industrial, critério industrial. A adesão foi enorme, o dinheiro acabou em 4 semanas praticamente. E foi complementado, então continua o desconto, continua essa redução de impostos até fechar os 500 milhões de reais. Como é que isso vai passar? Os juros devem cair, os juros de mercado já estão caindo e a hora que os juros caem, a maioria da população compra a prazo e você reativa. Então nós estamos preservando emprego. Houve um layoff, né, férias coletivas, mas deve daqui a pouco retomar. E começou também, Cláudio Humberto, por causa de ônibus e caminhão. Houve uma decisão do CONAMA lá atrás, da área ambiental, dizendo a partir de 2023 só pode ter o caminhão Euro 6, o motor. Ele polui menos, é o que a Europa usa, só que ele é muito mais caro. Então o caminhão e o ônibus ficou de 15% a 30% mais caro. Na prática, qual o resultado? Ninguém compra o caminhão Euro 6, acabou o estoque do Euro 5, parou de vender. E fica andando o caminhão com 25, 30 anos de uso, poluindo, com problema de segurança. Então o programa nasceu para renovação de frota de veículos pesados, caminhões e ônibus, onde o crédito que nós estamos dando varia de mais de 30 mil até quase 100 mil reais. Com que compromisso? Comprar um caminhão velho e ir para a sucata, ir para a siderurgia, renovar a frota. Toda vez que você muda a tecnologia, tem um encarecimento e para o mercado. Então, a medida foi essa. Começou com o caminhão e o ônibus, que é o Euro 5 para o Euro 6, para renovar a frota. Está indo bem, já foram 140 milhões no caso de ônibus, você vai ter mais segurança, ônibus novos, renova a frota, polui menos, descarbonização e também a frota de caminhão. E uma observação só, pode circular com o caminhão com mais de 20 anos. Um dia desse saiu uma fake news aí dizendo que estava proibido. Não, não, pode rodar sem nenhum problema, se ele tiver em condição. Agora, nós estamos dando um estímulo para renovar a frota. Por quê? Porque houve um aumento grande pela mudança tecnológica do tipo de motor. Presidente, Sônia Blota aqui, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV. E
O Banco Central, aproveitando que o senhor falou de juros, ele tem sido criticado pela alta taxa de juros. O governo é explícito, né, e tem feito bastante barulho com esse tema. Claro que toda a sociedade, todos nós queremos juros baixos, mas a postura do governo não pode deixar o Banco Central, na opinião do senhor, ainda mais na defensiva e atrapalhar a queda dos juros? Olha, Sônia, ninguém está questionando a autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central. O que está se fazendo é uma discussão que é normal, vida pública é pública. É natural que haja um diálogo, aliás, a boa imprensa é a sociedade conversando consigo própria. O que estranha? Eu me lembro que no ano 2020 a inflação era um pouco maior do que hoje, era 4%. 4%. E os juros, a Selic era 2%. A Selic era 2%. Nós estávamos com juros negativos de 2%. Hoje a inflação é menos de 4%, está em queda, 3,9%, e a Selic é 13,75%. Não tem problema quando você precisa dar um aumento da Selic. Às vezes precisa ter uma demanda muito grande, precisa segurar a inflação, se aumenta. O problema é o tempo que ela está. Ela está praticamente, agora em agosto, vai fazer um ano a 13,75. Quer dizer, um ano praticamente. Evidente que isso trava, é uma trava à economia. Porque quem precisa de dinheiro tem dificuldade de crédito, dificuldade de pagar, você tem uma inadimplência muito alta e inibe investimento. Os juros futuro, que não depende do Banco Central, é do mercado, já está em queda. Ele já caiu 3% praticamente os juros futuro. E nós estamos confiantes de que vai cair sim a taxa Selic. Não é nenhuma crítica pessoal, né? Ela é uma discussão sobre esse tripé importante: câmbio, política monetária e política fiscal. E na política fiscal, a boa notícia, que é o novo regime fiscal, que estabelece critérios bastante exigentes no sentido de, olha, vamos estabilizar a dívida e depois ela vai cair com superávites primários que devem ser cumpridos anualmente. Presidente, bom dia. Esse fim de semana foi um fim de semana bastante agitado do ponto de vista político e também e principalmente por causa da reforma tributária. Discussões aí no momento que se aproxima o prazo, pelo menos o prazo entendido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, como prazo final para a votação. Ele chegou a dizer que até sexta-feira as coisas estão definidas. Ele, inclusive, promoveu em Brasília o encontro com o Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados para discutir o assunto. Mas não só ele. O ministro Fernando Haddad também passou o fim de semana em São Paulo. Aliás, nossos sentimentos aqui da Bandeirantes ao ministro Fernando Haddad, que perdeu a mãe nesse final de semana. O ministro Fernando Haddad se reuniu com empresários aqui também para ouvir sobre a reforma tributária. E as principais reuniões aconteceram no Palácio dos Bandeirantes. Uma na sexta-feira, com o presidente da Assembleia Legislativa, o prefeito de São Paulo, enfim, outros líderes políticos, e outra ontem à noite com a bancada de São Paulo. A preocupação do governador Tarcísio de Freitas é com o chamado Conselho Federativo, que reuniria o poder para a redistribuição dos novos impostos a serem definidos pela reforma tributária. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, chegou a dizer que não viveria de mesada desse conselho. Que posição que o senhor tem em relação a esse assunto? Que posição que o senhor tem em relação à postura da bancada do seu estado de origem e do governador do seu estado de origem? Olha, a reforma tributária, ela sempre é discutida e eu não vejo problema nessa questão do conselho, porque você vai estabelecer por lei o critério e aí é automática a transferência. Hoje é tudo eletrônico, você faz um Pix, antes de você desligar o celular já está depositado na outra conta. É tudo automático, então o conselho não vai mudar a regra, não vai mudar a lei. O que existe é uma discussão sobre origem e destino. O imposto de consumo no mundo inteiro é pago no destino, onde consome. No Brasil é pago na origem. Então, se pegar alguns estados que são chamados exportadores líquidos, São Paulo, embora tenha 45 milhões de pessoas, fabrica mais do que consome. Então, se vai pagar no consumo, perde um pouco.
Goiás perde um pouco, porque o Centro-Oeste é muito produtor e tem menos gente. O Nordeste ganha um pouco, porque ele é muito populoso, então tem mais consumidores. Agora, isso elimina a guerra fiscal, porque hoje a guerra fiscal é muito injusta. Um estado dá um benefício que São Paulo paga, ou que o outro estado paga, porque você tem que aceitar o crédito, que não foi pago esse imposto. Então você vai ter uma... São Paulo, Mário Covas dizia lá atrás, São Paulo perde um pouco na mudança da origem para o destino, mas isso é diluído em décadas, mas ganha na alocação eficiente dos investimentos. O investimento não vai ser feito por artifício tributário, por guerra fiscal. Ele vai ser feito por eficiência econômica. Então ganha o país, né? Esse é o objetivo. Agora, o caminho é o diálogo. Vamos ouvir todo mundo, ouvir, dialogar, buscar soluções. A política é essa arte, né? Quem ouve mais, erra menos, serão ouvidos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está com a gente aqui no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. Aliás, presidente, a gente comentava, né? Quantas vezes o senhor não esteve conosco no Jornal Gente, quando a gente fazia o Jornal do Estúdio lá de cima do segundo andar, com Zé Paulo de Andrade, Salomão Esper, o Joelmir Betting, enfim. E a gente fica muito feliz de recebê-lo agora aqui na nossa nova casa, no canal Band News TV, e o senhor como vice-presidente da República. O senhor tangenciou num dos assuntos mais importantes da semana, que é justamente a regra fiscal, né, que também deve ser votada nessa semana pela Câmara dos Deputados. Aí eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor ficou confortável com esse modelo que foi encontrado pelo Ministério da Fazenda e depois negociado com o Congresso para se criar uma nova regra fiscal para o país? E, em algum momento, a atual gestão, o governo Lula, vai colocar foco em algum tipo de reforma administrativa ou isso não vai acontecer nessa atual gestão, presidente? Olha, Thaís, primeiro nós lembramos aqui antes do programa, no cafezinho, do saudoso e querido Zé Paulo. E quero também aqui, pela Jornal Gente, mandar um grande abraço ao Salomão, que está lá firmíssimo. Então, um abraço ao Salomão. Olha, eu acho que a proposta do novo modelo fiscal, chamado arcabouço fiscal, ela é inteligente, porque ela estabelece teto, então você tem regras a cumprir, você tem regra para cumprir, mas ela é anticíclica, ou seja, como é que era a regra anterior? Se a economia cresce bastante, eu gasto mais. Se a economia retrai, eu corto tudo. Ora, aí você piora o quadro econômico. Então ela é mais inteligente porque, no fundo, ela ajuda, se a economia estiver indo mais fraca, você pode ajudar um pouquinho a retomada da atividade econômica. E estabelece teto dos gastos. Então ela tem uma engenharia boa. E o que se deseja? É reduzir a dívida. A dívida sobre PIB é 73% do PIB. Quando você tira as reservas internacionais, o Brasil tem quase 400 bilhões, 380 bilhões de dólares de reserva internacional, isso cai para 58% do PIB. Se tirar estados e municípios, cai para 50% do PIB. E vamos reduzir mais. O presidente Lula, ele tem compromisso com a questão fiscal. Quando ele foi presidente da outra vez, ele pegou a dívida sobre PIB em praticamente 60% e deixou com menos de 40%. Então, haverá, sim, responsabilidade fiscal. Agora, a economia precisa andar. A melhor maneira de reduzir dívida sobre PIB é o PIB crescer, é fazer a economia crescer. Então, aí precisa reduzir custo Brasil, precisa ter acordos internacionais, precisa ter reforma tributária, precisa ter uma política monetária com juros. O modelo americano, do Banco Central americano, é estabilidade de preços e emprego. São as duas coisas juntas. Política monetária, fiscal e cambial precisa andar junta. Eu acho que está indo bem. O dólar, que era 5,20, hoje está 4,80. Então caiu. A inflação caiu, está menos de 4. O mundo hoje tem inflação, Europa mais de 5, Estados Unidos mais de 5. O salário mínimo, pela primeira vez, ganha o real, 2,8%. Isenção de imposto de renda subiu, até 2 salários não paga. O PIB está subindo, achavam que não ia crescer 1%, hoje já se acha que pode crescer 2,5%, quase
3%. Então, os indicadores melhoraram e as reformas vão dar sustentabilidade para esse crescimento ser ainda maior. Mas reforma administrativa, quando Assim, a gente fala de redução de tamanho de Estado, enfim, isso é contemplado em algum momento, presidente? Sempre que a gente busca eficiência, você está fazendo uma reforma. As grandes empresas do governo já foram privatizadas, né? Você tem hoje 2 bancos, 3 bancos, e não deve ter mais concentração tão grande de bancos. Os Estados Unidos tem mais de 2.000 bancos. Nós precisamos ter mais disputa, né? Capitalismo é disputa. O governo precisa garantir boa disputa. Já foram praticados. O que vai ter muito, e eu defendo com empenho, é PPP e concessão. O Brasil é o 5º maior país do mundo, precisa ter boa logística, reduzir custo Brasil, trazer investimento privado, ferrovias, rodovias, hidrovias, aerovias. Acabou de ser agora concessionado o aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, trazer investimento privado para poder ampliar a infraestrutura, reduzir custo e gerar emprego, porque a construção civil gera muito emprego. Aliás, saindo daqui, Thaís, estou indo a São Vicente, Santos, são 2.240 apartamentos do tempo que eu ainda era governador, Casa Paulista com Minha Casa Minha Vida. Então, retomado o programa Minha Casa Minha Vida, construção civil gera muito emprego. Então, moradia, saneamento e infraestrutura. Presidente, uma das consequências mais perniciosas dessa polarização que a gente assiste no país, né, esse ódio permanente, reiterado diariamente, é exatamente essa discussão ideológica de direita e esquerda. Uma discussão atrasada, né? O mundo inteiro já não trava esse tipo de debate desde que as pessoas começaram a fazer a pergunta, né? Vem cá, quando derrubaram o muro de Berlim, os alemães correram para que lado, né? Só a resposta a essa pergunta já deveria encerrar a discussão, e encerrou em grande parte do mundo civilizado. Mas temos aqui uma esquerda atrasada, uma direita atrasada, um ex-presidente que reiterava os seus compromissos com a direita, o atual que se orgulha de ser chamado de comunista. Inclusive, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar, entre outras coisas, nessa pergunta que o senhor abordasse, é essa afirmação do atual presidente da República, no sentido de que não apenas se orgulha de ser chamado de comunista, mas isso qualquer um, todos têm o direito de enfim, expressar as suas convicções. Mas ele fez uma declaração muito preocupante, que ele não a fez durante a campanha, no sentido de que do enfrentamento aos conceitos de patriotismo, de família e etc. E eu sei que são temas muito caros à sua história. E eu gostaria de saber, nisso tudo, nessa confusão toda, e ainda mais com a pesquisa que o Datafolha divulgou neste fim de semana, indicando que 52% dos brasileiros temem que o Brasil, em razão disso tudo, se transforme num país comunista. Eu queria saber exatamente do senhor, com sua história, como eu disse, com seus valores expressados e defendidos durante toda a vida, como é que o senhor se sente em meio a tudo isso? E, aliás, se o Cláudio Berto me permite, complementando a pergunta, presidente, o senhor também acha que a democracia é relativa e os problemas da Venezuela são só uma questão de narrativa? Olha, primeiro eu queria dizer que o presidente Lula salvou a democracia brasileira. Eu não tenho dúvida de que a democracia corria risco, e risco é sério, basta ver aí o 8 de janeiro. A outra, em relação à Venezuela, o que o presidente Lula tem colocado é que nós não devemos entrar em problemas internos de outros países, devemos respeitar a autonomia e a vida de cada país. A Venezuela é um grande país da América Latina e nós temos que ter relações comerciais, até para cobrar o que eles nos devem. Então é importante ter, assim, eu vejo lá Roraima, o quanto ela depende, né? As economias ali têm uma interdependência e uma proximidade grande. Em relação à polarização política, esse é um fenômeno mundial. Se pegar nos Estados Unidos, existe isso, na Europa existe isso, esse é um fenômeno que ocorre.
o que nós devemos, e eu concordo com o Cláudio Humberto, de que esse conceito de direita e esquerda está meio superado. Olha os paradoxos. O presidente anterior, o Paulo Guedes, que é de Chicago, né, é de uma escola, teoricamente, de direita. Ele conseguiu fazer em 2020 10% de déficit público primário. Você não paga dívida e gasta 10% a mais do que arrecadou sem pagar dívida. É um fenômeno, nunca houve na história. Você vai dizer, bom, isso é coisa de extrema esquerda. Você vai dizer, mas isso é por causa da pandemia. Ora, a pandemia teve no mundo inteiro. O México teve pandemia e um governo mais à esquerda fez superávit de 0,1%. Esse conceito de direita e esquerda hoje está mais para a questão da Marinha. Eu diria que o que é importante hoje e o comunismo, isso aí não existe, mas nem na China. Então, não tem nenhum risco do Brasil ser comunista, de ter comunismo. Isso é história da carochinha. O que nós precisamos, e acho que esse é o desafio, é, de um lado, ter uma política que alguns dizem que é de direita, que é eficiência econômica, redução de custo do Brasil, reformas, atrair investimento, gerar emprego, necessário em qualquer governo. E, de outro lado, uma rede de proteção social. Não há dúvida que a tecnologia tornou o trabalho humano menos relevante frente ao capital. Então, a concentração de renda é um fenômeno mundial. Quer dizer, quem tem capital vai lá para cima, o rico fica milionário, milionário, bilionário, e você vai ter empregos com menor salário, com mais dificuldade. Então, o mundo se preocupa com rede de proteção social. É o que nós estamos trabalhando, que o presidente Lula está fazendo. De um lado, reformas estruturantes que precisam sair do papel, não são fáceis, mas precisam sair do papel, e, de outro lado, uma rede de proteção social. 70% dos aposentados e pensionistas do Brasil ganham um salário mínimo. Você imagine uma pessoa idosa, mulher ou marido idoso, às vezes sem casa própria, ter que viver com R$ 1.320. Quer dizer, é em cima deles que nós vamos fazer ajuste fiscal? Não. Então, eu não vejo como incompatível. Eu acho que há uma sinergia. Nós temos que ter uma agenda de eficiência econômica, de reformas estruturantes e redução de custo do Brasil. Concordo com o que foi dito. A redução de imposto não vai resolver a indústria automobilística. Agora, enquanto não resolve, vamos salvar o emprego. O que vai salvar é acordo internacional, é reforma tributária, é redução de custo do Brasil, é produtividade melhor, um conjunto de fatores, juros mais baixos, tudo câmbio competitivo, né? Um conjunto de medidas. Agora, se me Presidente, permite, eu queria Sônia, continuar um pouquinho nesse assunto. Só para complementar essa pergunta aqui, tem a ver ainda com a questão ideológica, que é a questão da democracia, né? Que é um ponto que o senhor não tocou. O presidente Lula disse que a democracia é relativa. Aliás, uma frase já usada pelo ex-presidente Emílio Garrastazu Médici, né? Com um Congresso fechado. O senhor concorda que a democracia é relativa? O senhor não acha que o presidente ainda tem uma sensação de revanchismo, um desejo de revanchismo muito forte em alguns momentos? Sabino, nós precisamos ter sempre um certo cuidado de pegar frases, né? Pegar frases assim que acabam até soltas. Eu acho que a história de vida do presidente Lula mostra o seu compromisso com a democracia. Aliás, se não fosse a democracia, um metalúrgico, uma pessoa de berço humilde, de Pernambuco, que veio para cá com uma mãe viúva em dificuldade, não seria presidente da República. Ele é fruto da democracia, tem compromisso com a democracia. O que nós precisamos é aperfeiçoar a democracia. E aqui eu quero colocar aqui uma reforma importante, que é a reforma política. Porque nós temos sigla de mais e partido de menos. Claro que isso dificulta a governabilidade. Dificultou a governabilidade do governo anterior, dificulta do atual e vai dificultar do futuro. É preciso ter cláusula de barreira mais eficiente, mais rápida, ter menos partidos, mais programáticos e que vão ajudar a governabilidade. No mundo inteiro você tem 2, 3 grandes partidos,
preparados para alternância no poder, e mais 2 ou 3 partidos menores que acabam ajudando na governabilidade. Presidente, é que a crítica que o presidente Lula sofre hoje aqui no exterior, inclusive na Europa, é que é a aproximação dele com ditaduras como Venezuela, Cuba, Nicarágua. Então isso tem sido muito criticado nos jornais por aqui, inclusive quando ele esteve visitando aqui na França. Mas eu queria aproveitar esse ensejo de relações internacionais para perguntar para o senhor o seguinte: o Brasil assume agora a presidência do Mercosul e há 24 anos que se fala do acordo com a União Europeia. Eu gostaria de saber, na opinião do senhor, a importância para esse acordo para o Brasil e como poderia ser concretizado. Por exemplo, aqui na Europa, né, o presidente Lula citou o protecionismo europeu. Olha, Thaís, eu defendo o acordo. Acho que o Brasil precisa ter mais acordos comerciais. Hoje o Mercosul tem acordo com Israel e Egito. Quer dizer, quando você não faz um acordo e o seu vizinho faz, outro país faz, você perde preferência. E comércio exterior hoje é vida ou morte. É fundamental. O Brasil tem menos de 3% da economia do mundo. 97% do comércio está fora do país. Nós precisamos estimular mais empresas participarem do comércio exterior, que é o que nós estamos fazendo permanentemente. O acordo, eu acho que está maduro. Será importante para os 27 países da União Europeia, para os nossos 4 países aqui do Mercosul. Surgiu um fato novo. Era para o governo passado, mas saiu atrasado. Uma side letter, né, um anexo, dizendo o seguinte: olha, se devastar a Amazônia, não pode nada, está tudo suspenso. Ora, não há ninguém que tenha mais compromisso com a sustentabilidade do que o governo do presidente Lula. É desmatamento ilegal zero e descarbonização. Aliás, pegue o biodiesel, era B10, já foi para B12 e vai chegar até B15, trocando o diesel importado dos Estados Unidos por óleo vegetal nosso, estimulando a agricultura brasileira. Inaugurei uma fábrica sexta-feira do Grupo Potencial no Paraná, um investimento de quase 2 bilhões de reais. Então, essa side letter, ela é um fato novo. Ela criou aí uma dificuldade que vamos resolver. O que nós temos que fazer? Uma contraproposta, dizendo: olha, o governo mudou, nós temos compromisso com o combate às mudanças climáticas, o Brasil vai ser o grande protagonista dessa transição energética. O mundo depende hoje de 3 florestas tropicais. É o BIC, né? BIC, Brasil, Indonésia e Congo. É a floresta amazônica no Brasil, República do Congo na África e Indonésia na Ásia. Agora, precisa ter mercado de carbono regulado. Essa é a próxima lei. O governo Lula está terminando o projeto de lei do mercado regulado de carbono. Precisam pagar ao Brasil nesse mercado regulado de carbono. A pergunta sempre foi: onde é que eu produzo bem e barato? Agora é: onde é que eu produzo bem, barato e compenso as emissões de carbono e gás de efeito estufa? É o Brasil, é o grande protagonista. Olha, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, aqui no estúdio do Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. Presidente, muito obrigada, por ter vindo. Aliás, o senhor assume hoje a presidência da República no final do dia, porque o presidente Lula tem compromisso internacional, justamente esse do Mercosul. O senhor está confortável com a cadeira de presidente? Não, substituto, né? Quer dizer, eu já fui vice-governador de São Paulo, então entendo que só tem um presidente. O presidente vai à Argentina porque vai assumir a presidência do Mercosul. E vai ser importante, eu estou confiante nesse acordo Mercosul-União Europeia. E se nós destravarmos esse, vai ser um exemplo para o mundo, que entre China e Estados Unidos, essa bipolaridade tem espaço para entendimento, para o diálogo. Eu disse ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, não tem ninguém com mais identidade cultural com a Europa do que a América Latina. Tem ninguém. Então, o que não pode é ter protecionismo, aliás, nem é da Europa, é de alguns agricultores de um país, mas que precisa ser superado. Volte para contar causos, né? O vice-presidente, que é um ótimo contador de causos. Verdade. Muito obrigado, Sabino. Obrigado. Muito obrigada, presidente. Thaís. Até a próxima. Obrigada, presidente.
Um abraço, presidente. Agora são 8h34. Você está conosco com o Jornal Gente no ar pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.